segredo de Noé, escondido por 150 anos. Feche os olhos por um momento e imagine a Arca de Noé. O que você vê? Provavelmente uma imagem gravada em nossa mente desde a infância. Um navio colossal, de madeira escura, com um casco comprido e uma pequena casa no convés. Uma embarcação pronta para navegar pelas águas de um mundo em colapso. Por milênios, essa foi a imagem, a única imagem, consagrada pela arte, pelo cinema e pela tradição. Mas e se essa imagem estiver errada? E se o projeto original da Arca, o primeiro rascunho, fosse radicalmente diferente? E se a resposta estivesse, por mais de 150 anos, guardada em um pequeno pedaço de argila em uma prateleira empoeirada do Museu Britânico? Hoje, não vamos apenas revisitar a história do dilúvio. Vamos desvendar um segredo que ficou oculto em plena vista. Uma descoberta que nos força a redesenhar a relíquia mais famosa da história da humanidade. Esta é a incrível história da Tábua da Arca e do segredo de Noé. Se você se fascina com a ideia de que textos antigos ainda guardam segredos a serem revelados, se a emoção de uma descoberta histórica acelera os seus pensamentos, se você acredita que a verdade é uma jornada de constante redescoberta, deixe o seu like para se juntar a nós nesta decodificação. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, para continuarmos a desvendar os enigmas do passado, juntos. Parte 1. O gênio e a epopeia. Nossa história começa na Londres vitoriana, em 1872. No porão do Museu Britânico, um homem chamado George Smith, um autodidata brilhante que havia aprendido a ler o cuneiforme assírio por conta própria, debruçava-se sobre milhares de fragmentos de tábuas de argila trazidas das ruínas da antiga Nínive. Um dia, enquanto juntava os pedaços, seus olhos se depararam com uma linha de texto que o fez parar. E depois outra e outra. Ele estava lendo uma história que conhecia muito bem, mas que não deveria estar ali, em uma tábua de 2.700 anos, escrita séculos antes da Bíblia ser compilada como a conhecemos. Ele estava lendo a história de um grande dilúvio, de um homem escolhido para construir um barco e de animais entrando para se salvar. Era um trecho da antiga epopeia de Gilgamesh. A descoberta foi tão monumental, a primeira prova externa da história do dilúvio bíblico, que a lenda diz que George Smith, em um ataque de pura euforia, levantou-se e começou a tirar a roupa em seu escritório no museu. Ele havia encontrado a ponte entre a Mesopotâmia e a Bíblia. Mas o segredo mais estranho ainda estava por ser revelado. Parte 2. O código oculto na argila. Avançamos quase 150 anos no tempo. Outro especialista em cuneiforme, Dr. Irving Finkel, curador do Museu Britânico e um dos maiores assiriólogos do mundo, recebe um visitante. O homem traz consigo uma pequena tábua de argila, do tamanho de um celular, que estava em sua família há muitas gerações. Finkel começa a traduzir o texto. É mais uma versão do dilúvio mesopotâmico, semelhante à de Gilgamesh, mas muito mais antiga, datada de quase 4.000 anos. E essa tábua era diferente. Não era um poema épico, era um manual de instruções. A tábua continha uma mensagem direta de um deus mesopotâmico para um homem chamado Atrahasis, o Noé babilônico. E as instruções eram incrivelmente detalhadas. O texto descrevia os materiais a serem usados: cordas de fibra de palma, vigas de madeira e, crucialmente, grandes quantidades de betume para impermeabilizar tudo, por dentro e por fora. Descrevia o tamanho da embarcação,
uma área de base de cerca de 3.600 metros quadrados, o equivalente a meio campo de futebol. Descrevia os 2 níveis internos e um teto, e confirmava a ordem de levar os animais a bordo, de 2 em 2. Mas então Finkle chegou à linha que mudaria tudo. A linha que George Smith não tinha em sua tábua. A linha que descrevia a forma da arca. E a arca era redonda. Parte 3. Redesenhando a arca. Redonda. Não como um navio, mas como um coracle gigante. Uma espécie de cesto circular enorme, feito de corda e madeira e selado com betume. Um tipo de embarcação que era comum nos rios da antiga Mesopotâmia, usado por transporte por milhares de anos. A lógica por trás disso é, na verdade, brilhante. A arca não precisava navegar para um destino. Ela não precisava de proa, popa ou leme. Seu único propósito era ser uma bolha de sobrevivência, um flotador estável para proteger seus ocupantes da fúria das águas. E um coracle redondo é extremamente estável e perfeito para essa finalidade. O que isso significa para a história bíblica de Noé? Invalida a Bíblia? De forma alguma. O que essa descoberta notável revela é o contexto histórico do qual a narrativa de Gênesis surgiu. O autor bíblico, ao recontar a história do dilúvio para o povo de Israel, provavelmente se baseou em uma tradição oral e escrita muito mais antiga e bem conhecida na região. Ao adaptar a história, o autor de Gênesis focou em seus próprios pontos teológicos, o pacto de Deus com a humanidade, a justiça e a salvação. Os detalhes da engenharia naval, como a forma exata da arca, foram modificados, talvez para se adequar melhor à imagem de um navio, mais familiar para leitores posteriores. O segredo da arca redonda não destrói a história de Noé. Pelo contrário, ela a enraiza ainda mais profundamente na história real do Antigo Oriente Médio. Ela nos mostra como as histórias evoluem e são adaptadas, e como a arqueologia pode descascar as camadas do tempo para nos revelar a versão mais antiga de um conto. Conclusão. De um navio de madeira para um coracle gigante. A descoberta da tábua da arca nos força a olhar para uma das histórias mais conhecidas do mundo com novos olhos. Ela nos lembra que a história não é um monumento de pedra fixo e imutável, mas um rio de informação que continua a fluir, trazendo novas revelações à superfície. A forma da arca pode ter mudado em nossa imaginação, mas a essência da história, uma advertência sobre o julgamento e uma promessa de salvação, permanece intacta. A pequena tábua de argila não nos deu um barco diferente, mas uma compreensão mais profunda, e nos mostrou, mais uma vez, que as maiores descobertas muitas vezes se encontram entre fé e fé. Essa descoberta muda completamente a imagem que tínhamos da Arca de Noé. E agora, a pergunta é para você. O que você acha da ideia de uma arca redonda? Essa nova perspectiva enriquece a história para você ou você prefere a imagem tradicional? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber como essa descoberta impacta a sua visão. E se esta viagem pela história e pela arqueologia te surpreendeu, inscreva-se no Entre Fé e Fé e ative as notificações, pois sempre há mais segredos escondidos na argila esperando para serem lidos. Até a próxima!